Eu sempre admirei minha vizinha Julie. Ela era uma menina linda, com cabelos loiros ondulados que caíam até o meio das costas, e seus olhos azuis tinham um tom quase celeste. A família dela parecia tirada de um comercial de perfeição. Catherine, a mãe, também loira e de uma beleza clássica. John, o pai, de cabelos castanhos escuros e barba sempre bem feita. E Jordan, o irmão mais novo, com seus 7 anos, que completava aquele quadro aparentemente harmonioso. Eles sempre sorriam, sempre cumprimentavam todos da vizinhança. E eu os observava da janela da minha casa, encantada com a harmonia que emanava deles. Porém, com o passar do tempo, algo começou a me incomodar. Não sabia dizer exatamente o que, mas havia algo nos olhos de Julie que me fazia estremecer. Ela tinha um jeito peculiar de olhar para sua mãe, Catherine, sempre que saíam juntas de casa. O que antes parecia um simples gesto inocente, com o tempo começou a me perturbar. O olhar que Julie lançava para sua mãe era frio, calculista, como se houvesse algo sombrio entre elas, um segredo obscuro que ninguém mais conhecia. Minha curiosidade foi aumentando e comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Catherine não trabalhava, ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto John saía todos os dias para o escritório. Catherine sempre parecia tensa quando estava perto de Julie, como se estivesse tentando não despertar algo na menina. Às vezes, quando eu estava no meu quintal, ouvia discussões abafadas vindas da casa ao lado, seguidas de um silêncio perturbador. Era sempre a voz de Catherine que se elevava, mas nunca a de Julie. Ela controlava tudo com seu olhar penetrante e sua presença silenciosa. Até que numa noite chuvosa, algo assustador aconteceu. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi gritos. A princípio pensei que fosse alguma briga comum de família, mas os gritos aumentaram. E então ouvi um estrondo seco, como se algo tivesse caído no chão com força. Fui até a janela da sala e olhei para a casa de Julie. Luzes piscavam freneticamente dentro da casa e sombras estranhas se projetavam nas cortinas. O que eu vi a seguir me fez arrepiar até os ossos. Catherine saiu correndo pela porta da frente, gritando por socorro. Atrás dela vinha Julie, com os cabelos encharcados pela chuva, mas com aquele mesmo olhar frio e sem sentimento. Não era uma criança normal, disso eu tinha certeza. Quando Catherine chegou ao meu portão, eu corri para ajudá-la. Suas palavras saíram em meio a soluços, quase sem sentido, mas consegui entender algumas frases. Ela está completamente possuída. John caiu da escada e está desmaiado. Estou apavorada. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Sem hesitar, abri a porta e puxei Catherine para dentro, trancando tudo atrás de nós. Mas não adiantou. Julie se aproximou lentamente da minha casa. Seus passos leves soavam abafados pela chuva. De repente vi Jordan, o irmão mais novo, aparecer na calçada, seus olhos arregalados de terror. Ele tremia, tentando chamar pela mãe, mas suas palavras falhavam. Julie olhou para ele e, com um sorriso perturbador, começou a andar em sua direção. Corri até a janela para gritar algo, qualquer coisa que pudesse impedir aquela cena horrível. Mas antes que eu pudesse reagir, Julie levantou a mão e, como se por pura força de vontade, Jordan caiu de joelhos no chão. Era como se algo invisível o esmagasse, o sufocasse. Catherine, que estava ao meu lado, caiu de joelhos, soluçando de desespero. Não havia como enfrentar aquilo. O mal que emanava de Julie era mais profundo e sombrio do que qualquer coisa que eu já tivesse testemunhado. Foi quando notei algo nos olhos de Catherine. Ela sabia. Desde o início ela sabia do que a filha era capaz. Havia um pacto ali, um segredo sombrio que ela carregava. Catherine murmurou algo sobre uma boneca, um presente que deu para Julie em seu aniversário de 7 anos. Desde então, a menina não era mais a mesma. Aquela boneca, que agora estava perdida em algum lugar da casa, era o centro de tudo. Era dela que o mal havia surgido.
Enquanto Julie se aproximava de casa, Catherine agarrou meu braço com força. Você precisa acabar com isso. A boneca. Queime-a antes que ela nos destrua. Seus olhos estavam vazios, sem esperança. Mas, naquele momento, eu sabia que era a única saída. Nem sei como, com que força, mas peguei Catherine pelo braço e corremos para a casa dela para tentar chegar antes da Julie. Ao chegar, comecei a subir as escadas correndo, mas logo senti meu corpo paralisar. Julie entrou na casa e me lançou um olhar para me parar, pois sabia da minha intenção. Eu senti toda a maldade da entidade que a possuía. Foi então que Catherine começou a falar com a filha, como se ela estivesse em seu estado normal para distraí-la. Deu certo. Consegui me libertar da paralisia. Terminei de subir as escadas e olhei para ver se teria o tempo que precisava. Ela me olhou uma última vez antes de subir as escadas. Corri na direção ao quarto onde, de alguma forma, eu sabia que a boneca estava escondida, sabendo que, se não destruíssemos aquela maldição, não haveria escapatória. Quando finalmente encontrei a boneca, trancada no fundo de um baú no quarto de Jordan, o terror tomou conta de mim. Os olhos de vidro da boneca brilhavam com uma luz maligna, e sua boca parecia se contorcer em um sorriso sádico. Sem pensar, agarrei-a e corri para o quintal, jogando-a na fogueira que Catherine havia acendido para queimar folhas. O grito que ecoou pelas ruas naquela noite foi ensurdecedor, e por um segundo, a figura de Julie desapareceu no meio da fumaça. O silêncio que se seguiu foi quase mais aterrorizante do que os acontecimentos ocorridos naquela noite. Julie e a boneca estavam ligadas de uma maneira que jamais conseguiríamos entender. E, embora mal tenha sido aparentemente destruído, a sensação de que algo ainda permanece me persegue todas as noites. Antes da continuação mais arrepiante da história, peço que deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. Deixe nos comentários a sua sugestão e se você tem algum relato e quer compartilhar com a gente. Agora, vamos descobrir o que ainda tem de horror nessa história. Depois que o grito agudo de Julie desapareceu junto com a boneca na fogueira, o silêncio da noite voltou. Mas não era um silêncio reconfortante. Catherine, ainda sentada no chão da sala, olhou fixamente para o vazio, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Jordan estava abraçado a ela, tremendo, mas parecia não conseguir emitir nenhum som. Apenas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Eu também estava em choque, parada em frente ao fogo que consumia lentamente os restos da boneca, mas algo ainda parecia errado. Quando finalmente entrei na casa, o ar parecia menos denso, como se o peso invisível que antes oprimia o ambiente tivesse se dissipado. Caminhei até Catherine, que me olhou com olhos vazios e sem vida. Acabou? Perguntei para ela, ainda incapaz de acreditar completamente. Ela balançou a cabeça levemente, mas não disse nada. Em seus olhos, havia algo que me perturbava, como se ela soubesse que aquilo era apenas o começo. Foi quando uma leve voz veio de trás de nós. Virei-me imediatamente, mas não vi nada. O som parecia vir das escadas, o mesmo lugar onde Julie desapareceu minutos antes. De repente, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente. O pânico voltou a tomar conta de mim. Subi as escadas lentamente, o coração martelando no peito, e à medida que me aproximava do topo, o som de risadas infantis ecoava pelos corredores. Risadas de Julie. Entrei no quarto de Jordan, onde eu havia encontrado a boneca, e lá estava ela. A boneca. Novamente no mesmo baú de antes, como se nunca tivesse sido queimado.
Mas algo era diferente. Seus olhos agora eram negros, sem qualquer brilho, e um leve vapor saía de sua boca aberta em um sorriso macabro. De repente senti uma presença atrás de mim. O reflexo no espelho revelou Julie, mas não a menina loira de aparência angelical. Era uma versão distorcida e monstruosa, com os cabelos emaranhados e a pele pálida, como um cadáver que havia acabado de ser desenterrado. Seu olhar me atravessou, e antes que eu pudesse reagir, ela sussurrou em meu ouvido: "Você acha que poderia me destruir tão facilmente?" Em um movimento rápido me virei, mas ela não estava mais lá. Apenas a sensação gelada em minha nuca e o cheiro de queimado permaneciam. Corri escada abaixo apavorada, e ao chegar na sala, Catherine e Jordan não estavam mais lá. Procurei desesperadamente por eles, mas a casa parecia ter engolido os dois. O relógio na parede marcava 3h33, e eu descobri que algo havia sido desencadeado. O mal que havia possuído Julie não estava confinado naquela boneca. Ele estava enraizado na casa, na família, e agora, em mim. Enquanto saía correndo da casa, ouvi o eco da voz de Julie me seguindo. "Você não pode fugir de mim. Eu sempre estarei aqui." O vento frio da madrugada parecia sussurrar sua voz por entre as árvores. Eu achava que ao queimar a boneca tudo acabaria. Mas percebi que o mal estava apenas começando a se espalhar, e agora ele estava livre. Nunca mais voltei a olhar para aquela casa da mesma forma. Julie, ou o que quer que fosse aquilo que habitava sua alma, ainda estava lá, esperando. E de alguma forma, eu sabia que o próximo alvo seria eu. As semanas que se seguiram ao incidente foram um borrão. Eu evitava passar em frente à casa de Catherine, e sempre que ouvia risadas infantis, meus nervos se afloravam. Algo naquelas risadas ainda parecia assombrar meus pesadelos. Mas achei que, me afastando da situação, tudo se resolveria. Eu estava errada. Uma noite, depois de voltar do trabalho, encontrei algo apavorante na porta da minha casa. A boneca de Julie. A mesma que eu tinha visto arder nas chamas. Suas feições, antes pálidas, agora estavam cobertas de fuligem, e seus olhos, que antes eram negros, agora pareciam me encarar fixamente, com uma estranha expressão de satisfação. Meu coração disparou. Com relutância, levei a boneca para dentro. Tentei não pensar muito sobre como ela havia chegado até ali. Provavelmente uma brincadeira de mau gosto, pensei, tentando me convencer de que era tudo coincidência. Mas assim que entrei em casa, as luzes começaram a piscar. O ar ficou pesado, como se algo estivesse espreitando nos cantos das paredes. Eu a deixei na cozinha e fui direto para o quarto. Porém, ao me deitar, senti um peso leve no pé da cama, como se algo ou alguém tivesse se sentado ali. Minhas mãos suaram frio e minha respiração ficou pesada. Olhei para o pé da cama e, com horror, vi a silhueta de uma criança sentada, imóvel, apenas me observando. Seu rosto estava na penumbra, mas seus cabelos loiros eram inconfundíveis. Julie. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a se arrastar pelo colchão, aproximando-se de mim. Sua respiração era fria e ruidosa, como se cada expiração viesse de um lugar muito profundo e sombrio. Minha mente gritou para que eu fugisse, mas meu corpo ficou paralisado. Ela se aproximou tão perto que pude sentir o cheiro de terra molhada e queimada em seus cabelos. "Você levou algo de mim", ela sussurrou, com uma voz que parecia ser um eco vindo de um lugar distante. "Agora eu quero de volta." Meus olhos se arregalaram e, de repente, senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse tentando se enraizar dentro de mim. Caí da cama, lutando para respirar, enquanto uma força invisível me puxava para o chão. As luzes do quarto começaram a girar,
e de repente a figura de Julie desapareceu. Mas eu sabia. Aquilo não era o fim. A dor aumentava. Eu me arrastei até o espelho do quarto, com a intenção de ver o que estava acontecendo comigo. Ao olhar meu reflexo, quase desmaiei de puro pavor. Atrás de mim, a silhueta de Julie estava de pé, imóvel, como uma sombra negra, seus olhos vazios cravados no meu. Mas o pior veio ao perceber que meus próprios olhos não eram mais meus. Eles estavam vazios, negros, sem vida, exatamente como os da boneca. Ela estava dentro de mim. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber mudanças. Minha voz, às vezes, soava diferente, como se outra pessoa estivesse tentando falar através de mim. Coisas em minha casa se moviam sem explicação, e em algumas noites, acordava em lugares diferentes, sem lembrar de ter saído da cama. Catherine tentou me visitar uma vez, preocupada. Quando abri a porta, senti Julie dentro de mim, rindo baixinho, e antes que eu pudesse impedir, uma frase escapou dos meus lábios. Eu estarei com vocês para sempre. Catherine congelou, seus olhos arregalados de puro terror. Ela sabia. E então eu fechei a porta. Julie está no controle agora. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.